Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, meio-dia ponto. Deixa eu só trazer aqui uma informação que chega agora. Santa Catarina acaba de decretar emergência zoossanitária após registro de gripe aviária. Decisão foi tomada após recomendação do Ministério da Agricultura. A medida tem validade de 180 dias. Vamos só saber como está o setor, especificamente, né, de exportadoras, em relação a essa questão. Débora, deixa eu voltar com a Débora aqui, só para a gente atualizar aqui o setor. Fala. Olha, Paulo, hoje a gente tem uma alta generalizada, né? Inclusive em todos os papéis aí da Bolsa, no final das contas, descolando, inclusive lá de Nova York. O setor, inclusive, está conseguindo se manter no positivo aqui. A gente tem, olha só, o BRF liderando altas, 2,33%, Marfrig, Minerva, todos os papéis subindo bem. Apesar da gente, inclusive, ter queda do dólar, porque a gente sabe que o câmbio ali em alta acaba favorecendo essas empresas que estão mais ligadas ali às exportações, né? Então, assim, a gente sabe que também nos últimos tempos essa questão da gripe aviária, apesar de alguns dias ter feito um pouco mais, né, de preço, é importante lembrar que até então os casos detectados aqui no Brasil eram apenas em aves migratórias ou em aves de criação, casos muito pontuais, tanto que nenhum frigorífico tinha sido, né, afetado, a produção tinha permanecido normalmente, né, tudo acontecendo normalmente, e claro, sim, ainda a medida sanitária tomada por uma questão de prevenção, mas até então nenhum caso confirmado em aves comerciais e todos os frigoríficos permanecem operando normalmente. Porém, vem agora essa decretação em relação a Santa Catarina, vamos aguardar aí desdobramento, mas aqui, de fato, o setor hoje segue subindo bastante, né? Assim, colando, né, na onda positiva que a gente tem no índice Bovespa, que descola do cenário internacional, como eu falei para vocês, né? Que sobe, mas ainda com mais volatilidade. Aqui no Brasil, a gente tem no dólar futuro uma queda agora de 0,54%, com moeda a 4,78, mantendo esse patamar dos 4,70, né, que eu já vinha mostrando para vocês desde mais cedo, né, Paulo? E aí, no setor de frigoríficos, então, essa alta aqui em todos os papéis, né, mesmo a gente tendo, inclusive, outros fatores que nos últimos tempos vinha fazendo preço no setor, né? Como milho ali, que veio por um tempo atingindo bastante produção e no final das contas também atingindo os papéis e tal. Tem uma reversão aqui nesse momento, pelo menos hoje, e essa notícia ainda não está fazendo preço por enquanto. Paulo e Felipe. Vamos seguir acompanhando, Débora, de olho aqui, né, nas notícias, sempre trazendo aí a relação dos reflexos que isso pode acabar trazendo, inclusive ali para alguns determinados setores, para o mercado como um todo. A gente sempre ouve também opiniões de grandes especialistas. Deixa eu só atualizar aqui uma outra informação. Falamos no início, né, dessa edição, no nosso giro de notícias, um pouco mais também sobre o leste europeu. A gente tem agora a informação de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu a Polônia de que trataria qualquer agressão aliada ali à Bielorrússia como um ataque ao seu próprio país, né? A declaração acabou surgindo aí após Varsóvia anunciar o envio de tropas para reforçar a sua fronteira oriental em resposta, então, à presença de forças mercenárias do grupo Wagner que realizam ali treinamentos na região. Informações aqui, abre aspas, tá? Segundo as agências internacionais, só para a gente trazer aqui as fontes, né? As agências internacionais trazendo esse destaque aqui para as falas, então, de Vladimir Putin. Responderemos a isso com todos os meios à nossa disposição. Fecha aspas, então, para a fala do presidente Vladimir Putin, referindo-se à aliança estabelecida aí há muito tempo entre as ex-nações soviéticas. Informação da Bloomberg, então, trazendo aí sobre uma ameaça, né, declarada ali de Putin à Polônia, né? Vladimir Putin fazendo aí essa menção, soando ainda mais aí com o tom mesmo de uma ameaça à Polônia por tentar intervir na guerra da Ucrânia. Segundo a agência Bloomberg, então, o presidente russo acaba de fazer essa advertência à Polônia de que trataria qualquer agressão aliada à Bielorrússia como um ataque ao seu próprio país. Bielorrússia, que é um forte aliado ali, né, um país fortemente aliado da Rússia. Inclusive, a gente viu até durante, né, aquela tentativa que foi colocada ali no mês passado de tomar ali a Rússia por parte do grupo Wagner. O presidente da Bielorrússia, o Alexander Lukashenko, fazendo aí, né, esse meio de campo para solucionar, e de fato foi feita, né, essa solução em relação a esta rebelião tida ali dos grupos dos mercenários em relação à Rússia. Então, mais uma vez agora aqui, só como destaque, Putin ameaçando a Polônia por tentar intervir em guerra da Ucrânia. Felipe está me chamando. Fala, Felipe. Sim, Paulo. Inclusive,
estendendo um pouco as informações, né, sobre a Bielorrússia, Polônia, Rússia, enfim. Uma emissora polonesa informou nessa sexta-feira que um drone de reconhecimento militar de origem não especificada caiu perto de uma base no sudoeste da Polônia. Inclusive, como membro da OTAN, aí, reforçou a sua fronteira lá na Bielorrússia, onde a força mercenária Wagner fixou residência depois daquele motim fracassado, né? A Alemanha disse que a aliança estava preparada para ajudar a Polônia a defender esse flanco oriental. Belarus, inclusive, disse que combatentes do grupo Wagner estão treinando tropas perto da fronteira com a Polônia. Enfim, é bastante importante também essa situação, né, envolvendo membros do grupo Wagner nessa fronteira, o drone que caiu perto da fronteira lá da Polônia com a Bielorrússia. Enfim, é bastante importante toda essa movimentação, ficarmos atentos, Paula. Exato, né, Felipe? Até porque tem vários pontos, novamente, aí, em relação a este conflito, que ganharam repercussão e força, né? Um escalonamento ali em relação a alguns pontos da guerra. Inclusive, eu quero já falar sobre este tema. Vou trazer aqui o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, na nossa programação, chegando já na hora da notícia. Professor, bem-vindo, boa tarde. Prazer estar com vocês hoje. Boa tarde, obrigada, professor. Vou puxar esse gancho justamente, né, de Putin aí, trazendo um tom de uma ameaça à Polônia por tentar intervir nesta guerra. A gente tem visto, acho que algumas notícias. Novamente, tivemos esses ataques à região de Odessa, dos portos de Odessa, a suspensão do acordo de escoamento de grãos por parte da Ucrânia. Parece que a guerra tem aí trazido mais sinais em relação, né, aos últimos acontecimentos que a gente foi vendo. Qual a sua visão em relação a mais essa ameaça agora ali de Putin em relação à Polônia e os reflexos que você acredita que pode acabar trazendo para a guerra? Bem, acho que a gente tem que levar em consideração 3 coisas importantes aqui, Paulo. Em primeiro lugar, o grupo Wagner, que a gente achava que tinha tido um grande problema com o Putin, hoje em dia está sendo utilizado pela Bielorrússia, que é o parceiro principal ali do presidente Vladimir Putin. Então, parece que aquilo também tem um quê de encenação, como a gente tinha comentado naquela ocasião. Esse é um aspecto importante. Segundo, a Bielorrússia é um parceiro importante, não é? O presidente Lukashenko, que é considerado o último ditador da Europa, é um parceiro fiel do Vladimir Putin. E o Putin está aplicando aí o mesmo princípio da aliança que a OTAN tem, né? Um ataque a um é um ataque a todos, um ataque ali a Belarus, a Bielorrússia, seria considerado para ele como uma agressão à própria Rússia. Então ele está usando. Parece que nós estamos voltando àquele cenário de Segunda Guerra Mundial, em que você tinha as alianças e o ataque a um era o ataque a todos, e aí você começa a gerar uma questão de conflitos. Então, o Lukashenko é um parceiro fiel da Rússia, de Putin, e entende que a proteção do território dele também faz parte deste conceito, desta aliança. Terceiro aspecto é que você vê uma Rússia que, contrariamente àquilo que se esperava, que a contraofensiva ucraniana fosse gerar aí grandes resultados, mas a gente não tem visto efetivamente isso. A gente viu ali que o próprio Zelensky saiu da reunião da OTAN com algumas coisas, mas não com aquilo que necessariamente pretendia alcançar. Isso, de alguma forma, também o enfraqueceu neste contexto, e o que a Rússia vem falando é que as sanções que têm sido impostas precisam ser revertidas, e o Putin fez até uma lista ontem de sanções que ele entende que são necessárias de serem revertidas, justamente pelo fato de que estão sendo afetados economicamente, mas que detêm ali um poder de pressão internacional muito grande. A questão dos grãos e do escoamento de grãos é justamente baseada neste poder de pressão que ele está querendo utilizar sem recorrer necessariamente ao uso de armas atômicas ou mais destrutivas, mas o que a gente tem visto também é que ele tem intensificado a atuação. Então a ideia é reverter um pouco daquela narrativa quase que se acreditava que a grande contraofensiva da Ucrânia resolveria a situação, e não está acontecendo. Professor, Felipe, posso só concluir mais uma Fique antes de passar aqui para você?
quais os reflexos, né? Quais reflexos, na verdade, a gente pode sentir justamente com essa mudança em relação ao escoamento dos grãos, né? A gente traz sempre aqui uma visão, tentando entender se isso vai trazer uma pressão inflacionária, igual a gente viu antes desse acordo ter sido firmado lá atrás, uma grande pressão inflacionária, principalmente por conta dos grãos que são exportados da Ucrânia. Agora, de fato, além de ter o rompimento do acordo, a gente também teve o bombardeio em vários portos, principalmente naquela região de Odessa. O mundo como um todo vai sentir aí, na sua visão, o reflexo disso? Quais os impactos que você acredita que o Brasil pode sentir também? Não, a questão dos grãos e do escoamento era importantíssimo que isso acontecesse. A alegação russa, Paula, é de que isso não estava acontecendo justamente porque os grãos russos não estavam sendo escoados. Então, os russos falaram, esse acordo não está sendo nos beneficiando porque nós seguimos sofrendo as sanções e a Rússia também é um grande exportador de grãos. Então, esta é a alegação que o governo de Vladimir Putin afirmou no momento. O impacto disso, obviamente, é uma pressão sobre o preço de grãos internacional, mas pelo que eu ouvi na imprensa ucraniana e pelo que eu vi em alguns aspectos, eles disseram que a pressão é grande, aumentará, diminuirá o fluxo, mas neste período de tempo, os ucranianos também encontraram formas alternativas de escoar a sua produção, seja por via térrea, né, seja por... mesmo tendo ali as estradas sido muito afetadas? Por trens, até mesmo pelo próprio Rio Danúbio, que eles comentaram a respeito. Então, você vê que o ser humano, nesse sentido, a sua capacidade criativa de encontrar alternativas é grande. Obviamente que não vai ser o mesmo volume, mas o impacto fica um pouco diminuído, porque foram encontradas algumas formas de mitigar esse tipo de situação, até porque todo mundo sabe que todo acordo pode ser revertido. Então, estava muito claro ali que isso poderia eventualmente acontecer. E à medida que foi se notando que os russos estavam ficando impacientes, obviamente que foram se buscando também alternativas nesse processo. Então, o resultado é este aumento, este impacto inicial, mas não será igual àquilo que aconteceu logo no início da guerra, porque nós justamente encontramos as formas de mitigar um pouco disso. Mas, obviamente, que tem um impacto aí global importante. O professor, tem uma preocupação a respeito daquela região, principalmente ali no Mar Negro, onde vários navios estão transitando e a Rússia sinalizou que qualquer navio que estivesse por lá seria considerado militar e que com potencial de carregar armas para a Ucrânia. E os países que têm bandeira nos navios seriam considerados inimigos da Rússia. Isso pode representar uma escalada um pouco maior ainda nessas tensões, já que a Rússia está dominando aquela região, está fazendo o bombardeio dos portos, inclusive impactando na questão dos grãos, e agora com essa sinalização um pouco mais militar de conflito com os navios e os países aos quais os navios pertencem? Sim, a Rússia imagina que isso é um tabuleiro de xadrez e a Rússia está mexendo as suas peças justamente para que o Ocidente, que por algum tempo começou a acreditar que estava vencendo a narrativa, né, que estava ganhando, e na narrativa já ganhou, né, o Ocidente já venceu, a OTAN já venceu, mas ele efetivamente está utilizando esse tipo de mecanismo justamente para movimentar o tabuleiro e dizer que não, a Rússia continua plena e ativa nesse processo de guerra, que ela ainda detém aquilo que em inglês a gente chama de a mão maior nesse processo todo, e obviamente que eles têm que estabelecer essas regras justamente porque não se sabe efetivamente se o navio está sendo usado para fins civis ou militares, porque isso acontece também no contexto de guerra. A ameaça está feita, resta saber se haverá alguém ou distraído ou que queira de alguma forma testar esta situação da Rússia nos próximos dias e meses. Então, resta saber se haverá aí alguma forma, alguém que tentará verificar se essa ameaça de Putin é efetiva ou se realmente ele vai colocar uma linha vermelha e aí você vai ter um ataque, pode acontecer uma situação nesse processo todo. É importante recordar aqui, Felipe, que a Rússia e a União Soviética no passado também, eles têm um histórico de traçar linhas vermelhas e cumprirem essas linhas vermelhas. Nós não podemos esquecer que algumas décadas atrás, um avião coreano foi abatido
com mais de 250 passageiros, justamente por ter entrado no espaço aéreo russo e não terem logrado comunicação com os russos na ocasião. Então, existe esse histórico que a gente já viu com relação a linhas vermelhas. E o que nós observamos é que, nesse sentido, os russos têm sido muito mais inflexíveis nas suas linhas vermelhas do que os Estados Unidos, que com o Barack Obama, mais ou menos, mudou o limite dessas linhas. Professor, vou mudar aqui um pouco de assunto, sair desse cenário de guerra em si, mas para trazer um outro assunto. É preocupante, hein, Paula? Porque Polônia, não podemos esquecer a Segunda Guerra Mundial, verdade. Polônia, essa história toda. Eu acho que nós estamos começando a caminhar em gelo fino, né? Uma situação complicada. Muito bem. Professor, eu queria aproveitar na sua presença, a gente fala já de todos os acontecimentos. A gente teve recentemente a reunião lá em Bruxelas, né, em relação ao CELAC, e Lula pediu ali o acordo com o Mercosul, um acordo equilibrado entre Mercosul, União Europeia, né, e os países aqui da América Latina. Eu queria entender, na sua visão, professor, existe de fato vontade política para esse acordo ser realmente realizado? Nós passamos mais de 20 anos negociando esse acordo. E foi assinado no governo Bolsonaro, né? Não podemos esquecer disso. O acordo assinado demorou 20 anos de negociação e precisa da ratificação pelos parlamentos de cada país. Obviamente que nós não podemos esquecer, Paula, que a questão do alimento, a questão agrícola na Europa, é uma questão estratégica também. Porque foi um continente que passou por uma quantidade de guerras e sabe que terceirizar a agricultura é uma situação complicada e que você pode justamente enfrentar esses problemas de escoamento. Imagina se você terceiriza a sua agricultura para o Brasil e aí se fecha justamente o Estreito de Gibraltar ou coisa parecida, ou se impede uma livre navegação ali no mar Mediterrâneo. O resultado é que os europeus passariam fome e estariam sem agricultura. Então, o interessante é que esta semana, ou uma semana atrás, acho que no Le Monde havia justamente uma reportagem do quanto a França está estimulando o seu setor agrícola a produzir mais. Então, o setor agrícola francês e em muitos países europeus é considerado um setor estratégico, é uma forma de manutenção de vida que você quer ter e, obviamente, que os europeus estabeleceram para si padrões diferenciados com relação à alimentação, que muitas não admite, por exemplo, alimentos geneticamente modificados, uma série de coisas. Então, o acordo fica difícil se, por um lado, a grande coisa que eu tenho para oferecer neste processo são produtos agrícolas, porque a agricultura brasileira é uma ameaça a este modo de vida e esta preservação da segurança alimentar na Europa. Então, é uma situação complexa. Por outro lado, a gente não pode esquecer que, como a agricultura europeia é altamente subsidiada, ela também tem mercados para os quais ela vende, entre os quais os africanos. Não é? Eu sempre fico impressionado quando você vai para a África e você consome frutas que são feitas na Europa, sendo que o continente africano poderia ter ali um setor agrícola muito mais pujante e não tem porque não consegue competir com os subsídios dos produtos europeus. Então você precisa passar por um processo de modificação na mentalidade europeia com relação ao próprio subsídio da agricultura nesse processo todo. Então, o que o Brasil precisava fazer é um lobby com cada governo de cada país nesse sentido. E óbvio que a questão ambiental sempre vai ser aquela que vai ser utilizada contra o Brasil neste processo. Mas eu sempre comento uma coisa também, né, Paula, que a gente não pode deixar de levar em consideração. O Brasil é um país que se orgulha do seu setor agrícola, tem uma alta produtividade, mas que vai perder em todas as situações por dois problemas graves que a gente não resolve, que é a questão do armazenamento dos silos, que você precisa ter, e a questão do escoamento. Então, não adianta eu aumentar a produtividade no campo se eu não tiver uma forma de fazer com que esta produtividade necessariamente chegue ao porto e desse porto seja exportado. Não é? E quando a gente vai para os portos, eu sempre comento, a gente precisa ter, assim, uma revolução nas cidades portuárias brasileiras para que os portos tenham esta capacidade de se transformar no grande hub de exportação internacional. A China se fez assim, não é? Com zonas econômicas exclusivas na área portuária. Então,
eu vejo toda essa discussão da questão europeia, mas eu falei, tá bom, os europeus fecham um acordo, nós temos a capacidade de escoar a produção e vender aquilo que eles necessitam? A minha resposta é não temos. Né, que foi parecido com aquela questão que os americanos reclamavam. A gente reclamava do subsídio norte-americano, acho que na questão do álcool, aí eles tiram e a gente não tinha álcool para vender. Então, quando a gente fala, né, a gente vê muito essa discussão, não, os europeus não querem isso, mas eu falei, mas se eles efetivamente tirassem as barreiras, a gente tinha condições de escoar essa produção? E a resposta é não, é um retumbante não. Então, enquanto isso não for resolvido, a gente não tem competitividade. É uma discussão meio inútil, que nós estamos perdendo tempo. Nossa, professor, interessante, porque eu não vi ninguém trazer esse ponto muito bem colocado. Se nós não temos essas condições, e os outros demais países daqui da América Latina têm também? Todo mundo passa por mudanças nesse processo, mas veja só, não é puxando sardinha nada disso para a China, mas sempre tem que falar desse aspecto aqui. Já vamos falar aqui, já vamos dizer que vocês estão na China. Mas se você olhar, uma das coisas que os chineses estão fazendo nos países africanos é a construção de portos. E qual é o grande problema que você tem na África? O escoamento da produção. Não é? Quando você vê, isso é só um ponto aqui importante, quando a gente olha para a questão de energia, a gente tem a geração, a transmissão e a distribuição. São 3 coisas. E elas precisam andar casado. Porque se eu tiver uma geração muito grande de energia e eu não tiver a linha de transmissão, eu perdi isso aqui. Se eu não tiver uma distribuição que funcione, eu perdi a energia gerada. É a mesma coisa na questão agrícola. Não adianta eu aumentar a produtividade do campo se a transmissão, que é justamente a questão logística, não existe. Não é? Então, isso que esse é o aspecto fundamental que eu vejo muita gente no Brasil falando, não, o Brasil pode alimentar o mundo. Não pode porque não tem capacidade de logística e de escoamento para isso. Então a gente fala muito, mas efetivamente um plano de logística que a gente deveria ter não acontece. Por isso que eu sempre falo, o Brasil devia aprender com os países asiáticos, Singapura, China, até mesmo Japão, como fazer portos para justamente melhorar a sua questão de escoamento. Pois é, era uma questão até que a gente estava debatendo ontem aqui, a Ucrânia com toda aquela infraestrutura portuária, de silos e tudo mais, armazenando um país desse tamanho, uma né? série de toneladas e toneladas de grãos, e o Brasil com toda essa estrutura, inclusive a agropecuária, não tem uma estrutura desse tamanho, né? Nem próxima a isso. E tem um outro aspecto também, né? É sempre muito, é isso que eu vou falar, é sempre muito complicado dizer, né? Mas é tristeza de alguns, felicidade de outros, né? Seria o momento, efetivamente, se a gente tivesse uma capacidade de produção, tivesse estilos, um monte de coisa, era o momento de o mundo não precisar se preocupar com essa questão de grãos. Porque ele fala, tá bom, temos problema de grãos aqui, mas tem o Brasil aqui que é um grande produtor. Mas se este grande produtor não consegue entregar, não é? Então é um pote de ouro que a gente senta e continua sendo um pote de ouro porque não tem capacidade de incrementar. Maravilha. Professor, quero agradecer. O tempo já chegou ao fim aqui. Teríamos uma listinha aqui. O Felipe ficou com umas 3 ali debaixo do braço. Aí vai ficar para a próxima. Muito. Não, foi ótimo, professor. Pelo contrário, muito bem mesmo. Obrigada, professor. Quero agradecer. Semana que vem você já está fora ou vai ainda estar no Brasil? Eu ainda não sei. Depende depende da questão do meu visto. Talvez esteja presencial ou online, então até semana que vem. Obrigada, professor. Prazer sempre, Paulo. Prazer é nosso. Vamos lá para o nosso último giro antes do encerramento aqui com ela. Débora Oliveira chegando para trazer aqui informações do mercado. Fala, Débora. Olha só, Paula, a gente vai mantendo alta, hein? 1,81% de alta, 120.226 pontos. Explodindo um pouquinho mais agora e segue aí, então, renovando altas esse índice. Dólar futuro cai no 0,77 a 4,77 centavos, ou seja, mercado aí com bom otimismo nessa sexta-feira. Estamos com o pé direito aqui hoje, viu, Paula? Gol agora liderando altas junto com a Azul. Lembrando que na semana que vem a companhia divulga resultado. Na ponta negativa, a gente segue aqui com alguns papéis pontuais aí em queda, muito poucos. A onda de otimismo tomou conta aqui do Ibovespa, viu, Paulo e Felipe? Maravilha, Débora. Obrigada. Vou me despedindo aqui do Felipe também. Até daqui a pouco, Felipe. Volta já. 2h30 no Marketing. Estou de volta com o Saravale. Tá certo. Obrigada. Gente, quero agradecer a sua audiência. Obrigado você que está aqui, sempre ligadinho na